Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo de Gênesis, Gênesis, aliás, no capítulo 1, no versículo 26, Aqui fala sobre a criação, de Deus, aonde Ele ordenou, tudo passou a existir e foram tudo feito em uns mínimos detalhes, Tudo que foi feito pelas mãos de Deus, foi feito com perfeição, com amor, Foi feito para que a humanidade viesse usufruir, E, a Terra, ela já existia, ela era sem forma e vazia, Porque vem dizendo aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as profundezas, as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, Então, Deus foi dando forma, Deus foi acrescentando aonde estava vazio, E aqui vem dizendo que então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Além de Deus ter criado tudo com perfeição, ficou faltando ele fazer o ser humano. Ia fazer, seria a imagem dele, ia refletir, a glória de Deus, As feituras das mãos de Deus somos nós. Deus nos fez com perfeição. E aqui vem dizendo que será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra. Além de Deus fazer o ser humano, a imagem dele, Ele também criou e deu ainda para os homens responsabilidade, Deu domínio a ele para governar o que ele tinha criado, Então, sobre o domínio de tudo que ele criou, um homem, ele dominaria e cuidaria, E assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. O homem e a mulher os criou, Deus, além de ter criado os animais e de ter dado a terra que era sem forma e vazia, Deu animais, as plantas, as aves, os peixes do mar, os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. O Senhor tinha dado domínio para o homem, E Deus também deu o sustento para o homem, Tudo que o homem precisava tinha na terra para ele se alimentar e não morrer, E aqui vem dizendo que além de Deus ter criado tudo, além de ter criado o Adão, ele criou a Eva, porque o Adão ele não poderia liderar sozinho sem a Eva, Tinha que ter um ajuntador ali, porque tinha que ajudar nessa liderança, Aonde Deus, além de Deus ter feito fêmea e macho, os animais, Deus também fez, o homem e a mulher, E aqui vem dizendo que Deus abençoou, ainda declarou: seja férteis e multiplique-se, enche e governe a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. Então Deus disse: vejam, eu lhe dou todas as plantas como semente em toda a terra e todas as árvores frutíferas, Deus estava dando sustento para os moradores dessa terra, Só tinha 2 moradores humanos para cuidar daquilo que Deus fez, para que eles viessem usufruir e cuidar também, Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. De Deus ter
completado, no 7º dia, Deus havia terminado a sua obra na criação e descansou de todo o seu trabalho, né? Isso mostra que Deus, ele trabalhou, né, em detalhes, em amor, em perfeição, levou tempo, não foi algo rápido. No 7º dia ele descansou, o trabalho dele foi em detalhes, foi perfeito o trabalho de Deus. Deus não deixou, não fez nada de qualquer jeito, ele fez tudo com qualidade para nós moradores dessa terra usufruirmos. E aqui vem dizendo que Deus viu o que ele fez, era muito bom, né? E nós somos a obra de Deus. E sendo a obra de Deus, nós não fomos feitos para nós não fazermos nada nessa terra. Nós viemos com um propósito. Os filhos de Deus foram feitos com um propósito para ser cumprido nessa terra. Você não é obra do acaso, você não foi feito sem propósito. Adão e Eva estavam ali porque foi feito com propósito, né? E quando nós reconhecemos esse propósito, quando nós entendemos o que Deus tem conosco, através de nós passamos a obedecer e fazer o que Ele quer. E isso agrada a Deus, porque Deus nos fez para o seu louvor, para que venhamos ser a sua testemunha. Deus nos fez para dar certo. Deus não fez para nós andarmos em injustiça. Deus nos fez para andar em justiça, para ser justo como Ele foi, né? E a mesma autoridade com que Ele fez, Ele ordenou, tudo passou a existir, essa autoridade está sobre nós, que somos filhos de Deus, né? Que reconhecemos a obra que Jesus fez, né? E através dessa obra linda, maravilhosa, nós temos acesso ao Pai, podemos ir na presença dEle, interceder e buscar, nada nos separa, né? Nada nos separa, essa barreira, esse véu, né? Esse véu que nos separava, né, da presença de Deus foi quebrado através do ato do amor de Deus enviando o seu Filho Jesus, ao qual morreu por nós na cruz do Calvário. E o preço que Jesus pagou foi alto, foi de sangue, para que nós hoje viéssemos ter vida e viesse ser livre de toda condenação, de todo o mal sobre as nossas vidas. Nós não somos mais escravos, mas livres, né? Estamos vivendo na graça, e a graça nos alcançou e nos uniu a Deus, pois éramos inimigos de Deus, separados de Deus. Hoje somos amigos de Deus porque entendemos e aceitamos o que Ele fez, e assim estamos crendo, né? E tudo novo se fez na nossa vida. Estamos aqui agora para exaltar e glorificar o Senhor pelos seus feitos, suas maravilhas, e sendo a propriedade exclusiva de Deus, né? Eu sou filha de um rei, filha do rei, que tem os direitos, né? Herdamos o reino de Deus, né? Nosso nome hoje mudou, não somos mais estranhos, não somos mais, nós não somos mais estranhos e não somos mais criatura, nós somos os filhos de Deus. E isso devemos ser muito gratos a Deus por ter mudado a nossa identidade, pelo teu amor ter sido tão grande, ter nos alcançado, que esse amor custou a vida do único filho dele, que era Jesus. E nós paramos e pensamos, o amor de Deus foi tão grande por nós, pecadores, que deu seu Filho,
E o seu filho ouviu a missão do Pai e veio na terra resgatar o que havia perdido. O seu filho Jesus não ficou nessa terra estranha, né, nesse mundo que não era dele. Ele veio obedecer ao Pai. E ele não foi aceito nesse mundo porque o mundo não pertencia a ele. Ele veio e o Pai estava com ele. O que alistou para essa obra, essa missão, estava do lado dele, cuidando dele, guardando, protegendo e sendo com ele nas missões, né? E isso mostra que nós também não estamos sozinhos, né? O Senhor Jesus, quando ele, antes de ir para junto do Pai, ele preparou os discípulos. E quando ele prepara os discípulos, ele fala assim: eu estou indo para junto do Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Ele vai consolar, vai cuidar de você, vai ensinar no que for útil nessa obra, né? Mas também deixou claro que era necessário eles manter firme no Senhor, né? Praticando a verdade, andando, obedecendo a palavra de Deus, para que os propósitos de Deus não viessem deixar de ser feito na terra, porque eles estavam ali para dar continuidade à obra de Jesus. Então, eles teriam que dar continuidade de salvar e resgatar aquelas pessoas. Jesus foi o exemplo que ficou, eles estavam do lado de Jesus, eles aprenderam, eles viram a autoridade que Jesus usava, né? Eles tiveram esse privilégio de ver, né, com os seus olhos, estando ali com Jesus, coisas extraordinárias acontecendo. E a Bíblia diz também que as mesmas obras que o Senhor Jesus realizou, nós também podemos fazer e assim vai ser feito, ainda maiores, não é verdade? Então, somos a imagem, a própria imagem de Deus, né? A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. As mãos do Todo-Poderoso, ele trabalhou fazendo seres humanos, né? Todo-Poderoso, ele trabalhou fazendo seres humanos, né? Em detalhes, né? Em pensamentos diferentes. Somos iguais, mas diferentes no sexo, né? Feminino e masculino, né? E aqui vem dizendo que, né, com a bênção dele, e já dizendo para que viesse ser fértil e viesse multiplicar essa terra que ao qual eles estavam habitando, né? Então, com a bênção do Pai, o ser humano foi feito, né? E as bênçãos do Pai acompanharia os seus filhos na terra que Deus preparou, né? Mas ali tinha normas para viver naquele lugar. E se essa norma não fosse seguida, né, eles seriam expulsos desse lugar, né? A obediência, né, era necessário haver nessa terra fértil, né, no jardim do Éden, né, onde Deus colocou, tinha tudo que eles precisavam, né? Isso mostra que nós temos que em todo tempo estar vigilantes, né, para que nós não venhamos desagradar a Deus, né? Porque ali as bênçãos estavam sobre Adão e Eva, né? Se não fosse a Eva ter ouvido, né, a serpente, eles estariam lá até hoje e ela não iria ter filho com dor, ia ter filho sem dor, né? E entre outras coisas, outros benefícios que nós também iríamos usufruir, né? Agora eles tinham que trabalhar no próprio suor deles, se sustentar, e aí eles tinham tudo.
Então aqui vem dizendo que a mão de Deus, né, quando Ele faz para que o nome dele seja glorificado. As mãos de Deus é poderosa, não é verdade? O que sai dos nossos lábios, ela não vai voltar vazia, porque ela é espírito e vida. Deus chamou à existência aquilo que não existe e passou a existir. O que Deus ordena aqui na palavra, tudo vai passar a existir, mesmo que você não esteja vendo. Haja luz, né? Imagina, você está num lugar escuro e você dizer, haja luz, pela fé, e a luz passar a existir. Então foi pelas palavras de Deus que a luz começou a surgir. E Deus viu que a luz era boa, separou a luz da escuridão. Aí Deus foi fazendo a divisão, né? A escuridão passou a ser noite, né? E o dia, e chamou a luz de dia, né? Então, essa divisão, ele era detalhista, ele era observador, né? Então, quando ele fazia, ele já estava observando as obras da mão dele, né? E ali ele foi puxando uma coisa com a outra, ele foi sábio, né? Em fazer tudo que ele fez, ele foi tendo a sabedoria para puxar uma coisa com a outra, ele teve aquele raciocínio e tudo foi dando firmamento, tudo foi passando a ter sentido, né, o que ele fez, né? Nada que Deus fez foi sem sentido, né? Você não foi feito por acaso, não foi feito sem sentido, você foi feito com propósito. Muitas vezes o inimigo, né, tem atuado na tua vida para dizer que você não tem valor, mas você tem valor porque Deus deu o seu único filho para morrer por você. E esse vazio que você sente no seu coração, ele pode ser preenchido pela presença de Deus. Só Deus pode preencher o que está vazio. E estando vazio, nada vai ser preenchido. Por um momento, por um prazer do mundo, né, por outras coisas, aquilo aparentemente é uma alegria, né, vai estar ali preenchendo, mas quando passa todo aquele momento, vem de novo esse vazio. Deus quer que o seu coração ele seja preenchido com a presença dele, né, de forma que você não sinta mais esse vazio, mas você sinta preenchida, você sinta em paz, né? O que leva muitas pessoas a querer morrer, né, a querer se suicidar, que vive uma vida de opressão, de depressão, é porque ela não tem Deus. Então ela vai se aprofundar, procurar preencher e fazer com que aquela dor, aquele sofrimento venha ser apagado um pouco da mente dela, né? Que ela não venha sentir tanto. E muitas pessoas, ela vai para os vícios da bebida, do cigarro. A pessoa começa a procurar algo para tirar o foco da dor. Mas a única coisa que vai tirar o teu foco de verdade, com permanência, né, será a presença de Deus. Ele pode te sarar, te curar, te libertar, te fazer um novo homem, uma nova mulher, né? E assim você vai glorificar o nome do Senhor. A feitura das mãos de Deus não foi feita para passar vergonha, para ser um instrumento do diabo, para agir injustiça. A feitura da mão de Deus foi feita para dar certo, para ser pessoas de bem. Não foi feita para ficar sendo tapete do diabo, para o diabo pisar e destruir, porque Deus fez a imagem dele. E o diabo hoje quer fazer daquela pessoa, do ser humano, uma identidade, um fracassado, uma pessoa. Ele quer fazer dessa pessoa um escravo,
olhando para aquela pessoa, a pessoa fala tudo de ruim que ela é, que ela faz, né? Porque o diabo fez ela ser. Mas quando ela encontra Jesus, ela é nova criatura, ela passa a viver em novidade de vida, ela passa a ser uma bênção. E o mal que existia não existe mais. As pessoas veem que Jesus realmente entrou, que Jesus transformou. Então, tem jeito para o seu caso, tem jeito para você que se rende a Cristo, que reconhece a Ele, né? Você, de repente, não, para a sociedade, você não tem valor, você não tem conserto, mas para Deus você tem, você é precioso, né? Você decidindo hoje os caminhos da verdade, porque não existe outro caminho além do caminho da vida. Só existe um caminho. Jesus diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser através de mim. Quando você reconhece o que o Senhor Jesus fez por você e você passa a crer, a sua vida não passa mais a ser uma vida sem sentido. A sua vida passa a ter sentido, porque a fonte de vida vai passar a reinar na sua vida e você assim não vai ser, né, mais escravo do diabo, mas você vai ser agora um instrumento de salvação na vida das pessoas, em nome de Jesus. A imagem de Deus, né? Nós refletimos a imagem de Cristo quando nós passamos a fazer o que Ele ordena na sua palavra. A testemunha, né? A testemunha de Cristo é aquele que faz o que Deus fala. É aquele que anda no temor a Deus, é aquele que anda na verdade, aquele que anda na lealdade ao Senhor. E quando nós andamos, abaixa aí, Mel, quando nós andamos, né, o diabo, ele vai ficar mais preocupado com quem anda na verdade do que com aqueles que andam na mentira. Porque esses ele já domina. Agora, quem anda na verdade, ele vai trabalhar de todas as formas para tirar. Com isso vem as adversidades, com isso vem as lutas. O diabo fica querendo entrar numa brecha. O diabo fica querendo entrar e ele vai fazer de tudo para tirar você de Cristo, para tirar o teu alvo. Tirando o teu alvo, você passa a olhar para a ventania, para o gigante. Você tira o olhar de Jesus, e tirando o olhar de Jesus, você perece, você afunda. Aí Deus tem que ajudar. Você clama e Ele vai lá e ajuda. Deus quer que você hoje entenda que você não foi feito para desonrar ao Senhor. Você foi feito para honrar o Senhor. O povo israelita, eles foram chamados, eles eram escolhidos de Deus para glorificar o Senhor. E quando eles deixou o Senhor para servir Baal, né, outros deuses, ele deixou de glorificar Deus, deixou de ser a testemunha de Cristo, deixou de ser modelo para as outras nações. Com isso, Deus se afastou do seu povo. E sabe que Deus não quer isso. Deus quer em todo tempo estar morando em nós. Deus em todo tempo, Ele quer morar com permanência. Ele não quer ser morador que não quer ser aquele que não é morador fixo. Ele quer ser aquele que permanece com permanência ali, né? E isso para acontecer, né, tem que haver renúncia, tem que haver santidade, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é verdade? Um morador que não é fixo de sua casa, ele vai alugar, né? Ele vai alugar um lugar e fica poucos dias, né? Ou então aluga, daqui a pouco está saindo. Mas o morador fixo de uma casa, né? Ele vai permanecer com mais tempo naquela casa,
né? Assim é o nosso coração, né? Quando chega em tempos de dias festivos, né? Muitas pessoas querem viver esses dias festivos, né? Esquecendo que tem que manter a lealdade, né? Então ela vive assim com os dias festivos. Ela larga Jesus, ela um período está na casa de Deus, depois sai, depois volta. Deus não quer isso não. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não quer dividir você com o mundo. Deus quer você por inteiro, né? E aqui vem dizendo assim, que tudo que foi feito nessa terra, cadê? Que no Jardim do Éden, né, tudo já tinha a favor ali para eles usarem, colocou o homem ali, né? Aqui vem dizendo que eles tinham uma vida farta, tinham uma vida muito boa no Jardim do Éden, nada faltava para eles, né? Mas muitas vezes vai acontecer isso, né? O povo israelita, eles foram resgatados por Deus do Egito. Eles puderam ver do poder de Deus, eles presenciaram, eles puderam ver o quanto o nosso Deus era poderoso. Deus tirou eles com pressa da terra do Egito, tirou eles da mão dos egípcios. E ali eles pôde contemplar durante a sua trajetória, a saída deles, a mão de Deus cuidando, guardando. O sustento eles teve, né? No momento que eles iriam aparentemente estar ali no deserto, em grande quantidade, né? Como é que Deus ia sustentar tanta gente, né? Moisés ia sustentar tanta gente, né? Mas Deus cuidou. Eles puderam ver o agir de Deus ali, as maravilhas de Deus. Mas mesmo assim, eles deixaram esse Deus que agiu com tamanha bondade sobre a vida deles, né? E assim, né? Cada pessoa que deixa Deus está sendo ingrato, né? Pelo que Deus fez. Então, nós não devemos ser ingratos. Em todo tempo devemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. É verdade, né? De repente o ano passou, virou e muitas coisas ainda não aconteceram, mas você tem um motivo para agradecer pelo que Deus fez por você, pelo guardar, pelo livramento, né? Pela graça dele ter te alcançado, pela presença dele, você já tem o suficiente para agradecer, né? Então, dos nossos lábios tem que ouvir sempre o perfeito louvor para glorificar o nome do Senhor, né? Pois essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Eu tenho certeza que ela falou o seu coração também, né? Então, o governo de Deus é um governo sábio, é um governo que está cooperando para todas as coisas, né? A Bíblia diz que Deus governa a humanidade, né? E esse governo dele continua, né? Ele governa com justiça. Se ele está governando o mundo inteiro com justiça, ele sabe o que dentro de cada lar, o que se passa, ele sabe o que se passa dentro de cada coração, de cada mente, porque ele sonda os pensamentos e as intenções do coração. Deus sabe o nome de cada morador da humanidade, da terra, né? Porque fomos feitos pelas mãos dele, então ele sabe tudo a nosso respeito, né? O nosso histórico de vida foi escrito por Deus, né? O dia de estarmos aqui, o dia de não estarmos mais aqui, né? E além do mais, Deus, ele ainda ouve a oração de muita gente, né?
E todas elas Deus não esquece. Todas elas são escritas, né? São escritas. Cada lágrima também é colhida no jarro de Deus, né? Isso significa que nós somos filhos que não somos abandonados nessa terra, que é um Pai que está governando a terra, está governando nossa vida, está cuidando de nós, né? E assim Ele vai responder, Ele vai trazer o que precisamos, o que temos falado com Ele. Deus está governando a minha e sua vida. Você deve confiar e acreditar, né? Se desde o momento que você deu sua vida para Jesus, não é mais você que lidera ela, não é mais você, mas é Deus. Então você tem que confiar no trabalhar de Deus, confiar, né, que Ele está no controle, que nada saiu do controle dele, que o governo dele sempre será um governo para glorificar o nome dele, sempre será o melhor para fazer na nossa vida. E o governo dele, o diabo, ele não tem domínio de nada, né? Aparentemente pode parecer que está fora do controle, que o mal está sendo mais favorecido do que o bem. Pode ter a certeza disso, que é a justiça de Deus. É a justiça que prevalece, pois a Bíblia diz que Ele é o nosso justo juiz. Ele está julgando a humanidade. Tem uma proteção sobre as nossas vidas, tem uma muralha de fogo ao nosso redor, né? Por aqui o imundo não passará, né? Então há uma proteção espiritual para aqueles que estão habitando na habitação forte de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Então você é protegido e guardado pelo Senhor. Quando o povo de Israel estava longe do Senhor, eles eram atacados pelos filisteus. Eles eram atacados, não tinha a bênção, a proteção de Deus, porque estavam em desobediência. Mas quando eles se voltavam para Deus, né, a obediência fazia parte, a lealdade já estava fazendo parte da vida deles. O que acontecia? Os inimigos vinham, mas não conseguiam executar o que eles queriam, porque a bênção estava sobre ele e que a bênção estando sobre ele, o Pai estava guardando, né? Estava livrando o povo. Então, para que você não perca o guardar de Deus, para que você não seja tapete, não venha deixar o inimigo fazer o que quer da sua vida, você tem que voltar-se para o Senhor, estar por cima no mundo espiritualmente, para assumir a sua autoridade e repreender o mal e venha para a luz, porque na luz você vai enxergar. Na escuridão você não vai enxergar. Deus não te fez para viver na escuridão, Ele te fez para você viver na luz. Você é filho da luz. Amém? E aqui vem dizendo assim, né? Cadê? Aqui vem dizendo assim, né? Cadê aqui? E assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem Deus criou, né? Que nós possamos fazer a diferença neste mundo, sendo a imagem de Cristo. Venhamos refletir a imagem de Cristo, que venhamos exalar esse bom perfume, que venhamos temperar, salgar a vida do nosso próximo, sendo a boca de Deus, com palavras de vida, né? Porque é para isso que fomos chamados, para abençoar e não amaldiçoar. Pois a Bíblia diz que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, né, nós temos a bênção do Pai que está nos abençoando, né? E o mal e as maldições que é lançado sobre os filhos de Deus não chega a nós, porque estamos guardados, né? E estamos protegendo. Então, que dos nossos lábios venha sair palavra de vida abençoadora, que vai levantar, né? Que vai trazer vida em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, porque o meu falou, né? Quando a gente lê, a gente vai tendo entendimento
E aqui eu creio que foi outro entendimento aqui diferente, para glorificar o nome do Senhor. Ela falou comigo e eu tenho certeza que a partir de hoje você vai dar valor àquele que te criou. Você vai dar valor, agradecer por tudo que Deus fez na sua vida, por ter te escolhido. E você está aqui porque você tem um propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Você não é obra do acaso, você é obra do poderoso. E se Deus permitiu você estar neste mundo, não foi por acaso. Deus não fez nada, né, sem propósito. Tudo foi feito com propósito. Então, agradeça por fazer parte dos propósitos de Deus. Amém? Porque nós temos alguém que nos conhece por dentro e por fora, e isso é maravilhoso. Isso é tão tremendo, né? Pessoas nos conhecem por fora e o nosso Pai nos conhece por dentro. Não é verdade? E aquele que nos vê quando estamos a sós, né? Ele sabe de tudo a nosso respeito. Quando estamos a sós, quando estamos na presença de outras pessoas, Deus conhece quem é de verdade. E isso é o que importa para nós, né? De não se preocupar, né, com o que fala, com o que pensa. É importante que o teu Pai, que o que você agrada é o céu. E isso você deve estar feliz por agradar a Deus e saber que Deus te conhece no mais íntimo do teu coração. E assim, as bênçãos do Senhor acontecem por dentro do nosso coração. Porque a Bíblia diz assim, né? Que é do coração que procede a saída da vida. Dentro do nosso coração é que Deus vai cirandar, Deus vai olhar e ver. E se Ele vê, se a oferta que está sendo doado para Ele, se é uma oferta perfeita, né, de coração, com amor, esse vai ser aceito, não é verdade? Então, queira a cada dia agradar o céu, né? Sei que muitas vezes cada um tem uma vida bem corrida, bem agitada, né? Tem dias que a gente vai ter muitas outras coisas a fazer, mas Deus é aquele que sempre está, né, lembrando a nós, sempre está falando, ó, não esquece, né, de se curvar, de buscar, de me adorar, que a melhor parte devemos dar para Deus, né? Devemos doar para Deus, ficar com a melhor parte de ouvir a Deus, de acatar o que Ele fala, e de obedecer, zelando, cuidando do templo de Deus, cuidando da nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, já peço a vocês para dar uma curtida nos vídeos, em nome de Jesus, né? Se você não é inscrito, vai ali perto, se inscreva no canal e assim você estará sendo abençoado, porque estará interagindo aqui na plataforma digitais e assim vamos estar permanecendo aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Cada paz. Tchau, tchau.